Queridos irmãos, boa noite a todos. É com muita alegria que nós retornamos aqui, desejando que esse ano de 2019 possa ser um ano de muita paz, de muita alegria e, sobretudo, de muito crescimento para todos nós que já nos propusemos, de algum modo, caminhar na seara do Cristo. E o tema que nos foi proposto falar hoje é exatamente: não se turbe o vosso coração. E a gente já começa se perguntando: temos cumprido essa máxima? Como tem andado os nossos corações nos dias que estamos vivendo aqui na Terra? E para começar, eu peço licença para me reportar a uma narrativa do livro Pontos e Contos, trazida pelo irmão X, através do Chico Xavier, e a lição se chama Morrer para Descansar. Desenvolvera-se Sérgio Mafra nos conhecimentos do espiritismo cristão. Tornara-se elemento de valor entre os companheiros. Colaborava atencioso sempre que chamado a serviço, mas apresentava um defeito grave. Era demasiadamente triste e pessimista, e vivia em desacordo com todos os processos da experiência humana. Ricardo, um amigo de muito tempo, assistia-o do campo espiritual, com muito zelo. Sérgio observava a fisionomia iluminada através da visão mediúnica e recordava imediatamente da ideia da morte. Então, o que ele está dizendo? Que o Sérgio encarnado conseguia, através da mediunidade, vislumbrar o Ricardo, e sempre que ele viu o Ricardo, ele já pensava na ideia da morte. E meio que ambicionava, estar no lugar do Ricardo. E dizia: ah, meu amigo, dirigindo-se ao Ricardo, quanto eu desejava partir, cooperar convosco na vida mais alta. A terra asfixia o coração. Em tudo é dor, desalento e incompreensão. O Ricardo sorria e, tomando-lhe o braço, escrevia atencioso: Sérgio, meu caro, extingue os pensamentos da morte, porque somente a vida persiste na eternidade. Não desprezes o ensejo de servir no mundo. Todos temos para com o planeta imensos débitos que devemos resgatar, de espírito confortado e feliz. Ninguém renasce com isenção de sérios compromissos. Teus propósitos são valiosos. É sincero no sentimento e confia em nós. Todavia, a ideia fixa referente à morte do corpo é uma obsessão perigosa que te poderá arrastar a desenganos cruéis. Atende à vida, meu filho. Não te entregues, portanto, ao desequilíbrio. Lembra-te que permaneces no lugar de serviço a que o Senhor te destinou. Reflete profundamente nesta realidade e continua servindo a causa do bem. O Sérgio, então, lia aquela lição que ele acabara de psicografar e redarguía por pensamento: mas a existência humana me assusta. Pensar na morte é a minha consolação. Nada me interessa aqui na terra, onde o tempo demora terrivelmente a passar. Desejaria servir junto de vós, amado amigo. O Ricardo esboçava expressivo gesto e respondia com firmeza: acreditais, porventura, que possamos viver aqui sem atividade laboriosa? Nossos trabalhos são enormes e nossas responsabilidades nos absorvem. A existência carnal te oferece
belos períodos de repouso e de observação. Vale-te destes tesouros. E aí o Sérgio falava, repouso? Observação? Que isso, meu amigo Ricardo? Aqui na Terra não tenho oportunidade para estudos eficientes. E muito menos para descansar. A permanência na Terra é castigo severíssimo. Amargo degredo espiritual. Não me conformo com a paisagem escura deste mundo. E, com o passar do tempo, tanto pediu o Sérgio o desencarne, que ele é acometido de uma gripe e acaba desencarnando. O desejo ardente de abandonar o corpo físico faz com que ele não conseguisse organicamente debelar uma gripe. E diante disso, quem o espera do outro lado é o amigo Ricardo. Ricardo pacientemente o abraça e, como se não restasse a Ricardo apenas a conformação, diz para o Sérgio, boa sorte, meu amigo. Planejaste a morte e abandonaste o corpo. E o Sérgio prontamente, sim, sim, desejo colaborar ao vosso lado. E o Ricardo prontamente diz, então sigamos ao serviço, não temos tempo a perder. Aplicou a ele forças magnéticas para que Sérgio não se deixasse dominar por sensações de sono e deliberadamente se colocou nos campos de serviço. O tempo passou, o Sérgio empolgado no início, até que ele começa a se sentir cansado. Humilhado, vencido, se dirige ao benfeitor Ricardo, penitenciando-se. Ah, meu nobre Ricardo, quantas exigências no trabalho espiritual. A experiência é para mim muito dolorosa. Tenha um pouquinho de paciência, eu não estou suportando mais. E Ricardo, em tom grave, lhe diz, não desejavas, em caráter prematuro, retornar ao plano espiritual para auxiliar nas tarefas reservadas às pessoas que estão deste lado da vida? Pois agora chegou o momento, já que não aproveitastes o tempo que tiveste na terra. Eles continuam dialogando, o Ricardo explicando para ele essa situação, e o Mafra olhando para ele, ansioso, e pensando em tudo o que ocorrera. E Ricardo então conclui dizendo, agora, Sérgio, não te posso desobrigar, porque os meus avisos à tua alma foram reiterados, veementes, e não podendo esquecer os meus deveres, também não posso te deixar abandonado ao léu, no caminho de sombras. Portanto, é de teu interesse que venha comigo para o trabalho áspero, para que não te suceda alguma coisa pior. E por que nós escolhemos falar dessa lição do morrer para descansar, quando o nosso tema nessa noite é falar exatamente sobre o não se turbe o vosso coração? Porque qualquer um de nós, encarnado no planeta Terra, neste momento, tem passado os seus motivos de angústias, os seus motivos de tristezas, os seus motivos de desalento e, sobretudo, de desencanto diante do cenário que temos assistido. E é meio que natural que o primeiro consolo nosso, tal qual o do Sérgio, é pensar imediatamente que isso tudo vai se apagar no dia que nós retornarmos ao plano espiritual. Como que se num passe de mágica, pelo simples fato de abandonarmos esse corpo físico, nós estivéssemos naquele momento de êxtase, onde tudo está correndo bem, onde não tem aflição, onde não tem tribulação. Mas nós que conhecemos a doutrina espírita, já temos plena consciência de que não é bem assim. E se temos essa consciência, nós temos que começar a nos perguntar, então por que nós, cristãos,
angustiados, tão desencantados com a experiência terrena? E por que que muitas vezes, ao invés de fazer como aqueles que foram lembrados na primeira lição, que caíram em si, nós tentamos fugir da nossa realidade, pensando que o simples ato de deixar a vida corpórea vai ser o caminho para que as nossas aflições se aplaquem. Isso nada mais é que um reflexo ainda da nossa imaturidade espiritual. É aquele momento em que a gente compreende que, apesar de já conhecermos várias passagens do Evangelho, apesar de já frequentarmos uma casa cristã, apesar de já nos dedicarmos a uma tarefa, nós ainda estamos amadurecendo espiritualmente. E como crianças espirituais, a primeira tendência nossa é querer fugir à nossa responsabilidade diante do que está à nossa volta, diante da realidade em que nós estamos mergulhados. Carla, mas é fato que a gente escuta dizer sim, que infelizmente muitos irmãos nossos estão pensando até no autoextermínio. Mas isso nunca me ocorreu. Mas, no entanto, às vezes a pessoa não teve o pensamento direto de um autoextermínio, mas é alguém que está estagnado nessa passagem terrena. E estagnado nessa passagem terrena, sem cair em si, sem se apropriar da oportunidade que é dada, começa a buscar no exterior motivos para justificar essa estagnação. Eu bem que queria ser menos egoísta, mas o mundo não coopera. Eu bem que gostaria de estar trabalhando mais, mas eu não tenho oportunidade. E nós vamos criando desculpas que acabam nos fazendo ficar parados no nosso amadurecimento espiritual. Olha que interessante a lição que nos é trazida no livro Mereça Ser Feliz, superando as ilusões do orgulho. No primeiro momento, nós falamos daqueles que pensam na fuga do mundo no sentido de deixar a vida do plano físico. Mas aqui, nesse segundo momento, a espiritualidade vem falar para a gente sobre a fuga que a gente faz dentro do próprio plano encarnado. E nos trazer alguns alertas. Olha o que diz a espiritualidade. Fuga do mundo. Fenômeno comportamental que vem avassalando alguns companheiros beneficiados com o conhecimento cristão. A característica mais marcante é querer conviver somente com companheiros de ideal, com extrema limitação. Como se pelo simples fato de nós estarmos convivendo aqui uns com os outros e por compartilharmos a fé na doutrina espírita, todos já pudéssemos dizer que estamos num grau de evolução moral que nos torna melhor do que o mundo lá fora. Então, a gente passa a fugir da realidade social, a não querer contato com a realidade que está à nossa volta. Isso vai fazendo com que a gente mergulhe no individualismo, que a gente mergulhe dentro da gente mesmo e que rompa com a realidade em que a gente está inserido. Mas aí a gente se pergunta, com o conhecimento que nós já temos, será que nós estamos inseridos nessa realidade por acaso? Será que na hora da fila da reencarnação, alguém correu de novo para o final da fila e a gente, num tropeço, caiu aqui, reencarnado?
Ou a doutrina já nos trouxe claramente que houve um planejamento para que aqui estivéssemos? E se estamos aqui exatamente nesse momento de tribulação e já conhecemos o Evangelho, o que o Cristo confiou em nós? O que Ele espera de nós nesta encarnação? Que a gente se isole da realidade social, que a gente realize um julgamento prévio sobre aqueles que eu quero que estejam próximos de mim, e selecione, eu agora só convivo com fulano, beltrano e ciclano, porque eu não quero me misturar, ou isso é exatamente o oposto do que o Cristo nos ensinou quando aqui esteve? Continua a espiritualidade. Essa atitude de fuga do mundo é uma verdadeira inconformação com as vicissitudes corporais. É uma intolerância exacerbada com as pessoas ao nosso redor, que muitas das vezes são espelhos das nossas dificuldades. Diz ela, e aqui é interessante, ela chama essa síndrome de fuga do mundo, eu achei interessante o nome que foi dado, de síndrome do além-túmulo. Então diz assim, é aquela ideia de que no mundo espiritual a gente já vai chegar, todo mundo pleno e evoluído, mas aqui na Terra a gente não tem compromisso nenhum de cuidar dessa evolução. Quando eu estiver no plano espiritual, tudo vai ser mais fácil. Quando eu estiver no plano espiritual, eu vou conseguir ser melhor, eu vou conseguir ser menos egoísta, eu vou conseguir ser mais tolerante, porque lá tudo é mais fácil. E na lição anterior, que a gente acabou de ouvir, a gente viu que não é bem assim. Então diz, a síndrome de além-túmulo pode ser classificada como um comportamento neurótico de transferir para o mundo ideal as esperanças e as expectativas do mundo real. Aí a gente começa a idealizar, não é verdade? Ouve falar de uma colônia espiritual, é para lá que eu quero ir. Aí a gente ouve falar de uma outra, não, essa aqui é melhor ainda, então é para essa que eu vou. E a gente começa a idealizar a vida como seria nesse outro mundo e deixa de viver a vida do aqui e agora. E em especial, deixa de colaborar para que a vida aqui e agora seja melhor, para que a sintonia se eleve, porque nos mantemos fechados em uma sintonia que não contribui para a melhoria do estado de coisas em que nós estamos mergulhados. Então ele diz, é uma fuga, uma transferência, um mecanismo de defesa de questões íntimas não resolvidas e dolorosas, resultante principalmente de frustrações e insatisfações do homem encarnado. Faça algo hoje, pensando em colher na imortalidade, no futuro, e não aproveita os benefícios que são trazidos no agora. Vivendo num mundo imaginário, desconectado dos seus sentimentos. Senhores, quantos de nós temos nos desconectado dos nossos sentimentos a pretexto de não sofrer as angústias aqui da Terra? O que significa desconectar dos sentimentos? Significa negar para nós mesmos o que tem acontecido conosco diante dessa realidade. Significa não trabalhar em nós o que essa realidade tem nos trazido. Significa
passar pela vida como um morto-vivo. Porque eu não cuido sequer de mim. Eu não cuido sequer da minha interação com o mundo. E ela fala para nós que isso acontece, na maior parte das vezes, conosco, negando os prazeres humanos com os quais dos quais nós somos portadores e nos atrelando a sofrimentos terríveis. Porque na medida em que eu não me permito ser feliz, eu vou ficando mais triste, mais acabrunhada, mais fechada, e vou me desconectando cada vez mais. E aí, quando, por um motivo ou outro, eu lanço um olhar para fora, se eu vejo uma pessoa sorrindo, aquilo me incomoda. Nossa, mas como é que pode estar sorrindo desse jeito? O mundo está se acabando e a pessoa está lhe dando gargalhada. Aí você vê um outro dançando ou cantando, que absurdo, que pessoa mais sem noção. E nós começamos a cada vez mais querer desconectar desse mundo, porque a gente não aceita que outras pessoas passem por essa realidade e que consigam não se desequilibrar ou não deixar de ser feliz. Ela fala que esse acúmulo de informações que nós vivemos, sem a renovação nossa constante, ou seja, com a nossa estagnação, vai fazer com que a gente se perca e viva numa fuga do contexto social, ou, como disse o Pedro na lição anterior, que vivamos o quê? Desconectados de nós mesmos, que não caiamos em quem somos de verdade. Então ela diz, o presente é nossa realidade. E essa síndrome gerou uma cultura, que aqui é um recado muito bem dado para nós espíritas, de uma supervalorização de que todos os problemas que nós estamos vivenciando é por responsabilidade do plano externo ou do plano espiritual. Nunca é nossa. Ou é do que está à nossa volta na realidade, ou é porque nós estamos sendo obsidiados, ou porque em outros tempos a gente carrega uma tremenda culpa e aquilo nos impede de crescer. E a gente vai arrumando desculpa. Então ela alerta para o cuidado que nós temos que ter de não mergulhar no chamado desculpismo, ou também do isolacionismo, do excesso de individualismo, de que a gente relembre a real função da vida terrena, que daqui a pouco a gente vai relembrar qual é. Então ela fala assim, há uma transferência de responsabilidade sobre os insucessos pessoais imputadas aos karmas. Ah, na minha vida isso não deu certo, deve ser porque em outros tempos eu fiz isso. E a gente vai fixando essa ideia, e aí não vai dar certo mesmo, porque a gente também não vai fazer, já que eu tenho essa responsabilidade e estou atrelado a essa questão, eu não vou fazer nada para melhorar, porque não adianta mesmo. Será que é isso? Será que é isso? O que o Cristo disse quando deixou claramente o recado, não se turbe os vossos corações? A outra atitude muito comum que ela vai dizer, que ela também considera da síndrome de além-túmulo, é nós camuflarmos os medos, as frustrações, os desejos, as culpas e os sentimentos. É essa chamada desconexão com os nossos sentimentos. Nada me abala, nada me atinge.
mas também a gente está totalmente desconectado do que está lá. Por quê? Porque tem medo de sofrer, porque tem medo de encarar as realidades e de assumir os medos, as fraquezas e as dificuldades. E por fim ela vai falar do foco no pensamento centrado nessa ideia de que só do plano espiritual é que nós conseguiremos ser felizes e realizar o nosso projeto de crescimento espiritual. Bom, mas vejam só que interessante. Agora a gente vai retornar na passagem evangélica. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Está narrado em João, capítulo 14, versículo 1. Primeiro vem uma recomendação. E depois vem o caminho para que a gente siga a recomendação. Não se turbe os vossos corações. É a recomendação. E qual é o caminho? Qual é o remédio? Crede em Deus e crede também em mim. E para a gente compreender um pouco melhor essa passagem, é necessário que a gente retorne ao momento em que ela foi dita pelo Cristo. Essa passagem essa fala foi levada pelo Cristo aos seus discípulos na última ceia. Em um momento de grande turbulência interna para aqueles que estavam próximos do Cristo. E o Cristo disse: olha, não se preocupem, não se desestruturem, não percam a esperança, não se turbe os vossos corações. Creiam em mim e no meu Pai. E ele continua nessa passagem do Evangelho, que é um convite depois para uma reflexão, tá, além um pouco do que foi proposto para hoje, mas fica o convite para que todos possam ver, porque ele continua e vai dizer sobre a existência de muitas moradas na casa do Pai, e de que ele, o Cristo, estaria cuidando dessas moradas para quando nós regressássemos. E a gente fala, com essa recomendação e com esse remédio, o que tem acontecido conosco? Por que a gente anda tão desgostoso, tão descrente com tudo que está se passando? Porque a gente não está tomando do remédio que ele falou. E qual é este remédio? É aquele remédio mais fácil da gente pronunciar e talvez mais difícil da gente aplicar na nossa vida, que é a fé. O que é fé? Como anda a nossa fé? Aliás, eu já posso dizer que eu tenho fé? Qual a minha concepção de fé? A fé é uma crença inquestionável, inabalável? O que é a fé? E nos parece que muitos de nós andam perdidos na sua própria fé, na construção dessa fé, porque a gente não reflete sobre o que significa a fé. E se eu não sei nem o que é fé, como é que eu posso tentar desenvolver ela na minha vida?
Se a fé ainda é tida por muitos de nós como uma crença que não se explica em algo que eu não sei o que é, fica difícil da gente procurar essa fé. Então a gente tem que se socorrer de novo da espiritualidade. E aí a gente foi buscar em Hamed o que ele traz para nós como sendo fé. E ele vai citar uma passagem da carta aos Hebreus que diz: a fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. É uma posse antecipada do que se espera. O que a gente tem esperado? Identificado o que a gente tem esperado, eu já me apropriei de que isso vai se realizar? Eu ainda tenho dúvida. Então ele continua: fé não é uma questão de conveniência. Fé não é uma muleta milagrosa. Fé não é satisfação de caprichos, mas um meio de demonstrar as realidades que não se veem. A fé a qual se referia Jesus Cristo é aquela que vibra no coração das criaturas, que acreditam que Deus tudo vê e tudo provê. Quantas vezes nos últimos tempos, ainda que de brincadeira, a gente pronunciou: ah, Deus deve ter tirado férias. Será que Deus está realmente ciente do que está se passando aqui? Ah, não, Jesus me abandonou. Fui esquecido pela espiritualidade. Essas falas são pequenas percepções, muitas vezes, de como anda a nossa relação com a nossa fé. É uma fé que não está estabelecida de fato. Porque a fé, no conceito que foi trazido, é essa crença que vibra dentro de nós, que Deus tudo vê e provê, é a mesma que vai nos fazer acreditar que tudo que está acontecendo tem uma razão maior, ainda que a gente não compreenda, e por não compreender, a gente é teimoso e não concorda. Aí a gente quer ensinar a Deus como é que deveria ser o certo. Muita pretensão, né? Ah, mas não é possível que ele está vendo que isso aqui está errado. Olha quanto desajuste, olha como as pessoas estão assim, como estão assadas, e a gente vai criando um turbilhão, e a nossa fé naufragando junto. Porque se ela era ainda incipiente, se ela estava ali tentando crescer, na medida em que a gente vai desconectando disso tudo, que a gente vai trazendo todo esse turbilhão, ela fica como aquela velhinha que está quase apagando. E diz o Hamed: essa fé verdadeira, que respeita os ritmos e os ciclos naturais da vida, considera que tudo está certo e nada está fora dos domínios da ordem providencial. Aí a gente acha que a ordem certa é a ordem que a gente acha que deveria ser, não é assim? E a espiritualidade fala: observe a natureza, observe que tudo é por ciclo, que a própria semente tem o período do recolhimento, até ela crescer, até ela produzir frutos.
Não, mas a gente já quer que as coisas sejam aceleradas e que tudo se resolva e que de uma hora para outra a gente tem aqui na Terra vários ou todos os espíritos vibrando na mesma sintonia e, se possível, a mais elevada delas. Quando a gente se pergunta, eu estou dando conta da minha sintonia? Eu tenho conseguido, diante disso tudo, pelo menos manter a minha fé e dizer, olha, se eu tenho percebido o desajuste à minha volta, ao menos eu tenho contribuído para manter uma vibração melhor? Ou eu só tenho reforçado a descrença, a desesperança, na medida em que eu sou intolerante, na medida em que eu sou egoísta, na medida em que eu acho que a minha vida está toda desregulada e se a do outro está é problema dele, eu tenho que cuidar da minha. Na medida em que eu não cuido sequer dos meus sentimentos, que eu não cuido de mim. Como que eu posso pensar em melhoria se eu tenho negado tudo isso? Se eu tenho me consorciado, me aliado ao oposto do que seria a construção da fé neste planeta? Mas o remédio não para por aí. E ele diz assim, ter fé é aceitar a dor e a dificuldade em nossas vidas como pedidos de renovação. Ter fé é perceber as nossas limitações e, da mesma forma, a dos outros, e perdoar sempre. O que ele está dizendo aqui para a gente? Que é exatamente no momento da dor e da dificuldade que eu vou ser convidada a rever como anda o meu crescimento moral. Então significa dizer que na fase do que está tudo bem, há uma tendência a comodismo, que a gente só, como diz o outro, desperta para que algo precisa ser alterado quando tira a gente da zona de conforto. Então ele diz, a dor e a dificuldade têm exatamente o objetivo de ser uma alavanca na nossa vida para uma transformação íntima. E não para estagnação. E aí a gente encontra, por exemplo, lá na Agenda Cristã, uma passagenzinha que diz assim, a tempestade espanta, mas acentua a nossa resistência. A dor dilacera, mas aperfeiçoa o nosso coração. A incompreensão dói, mas nos ensina a compreender. Então, dor e dificuldade na nossa vida são convites à renovação. E quando a gente está vendo essa dor e essa dificuldade em nós e ao nosso redor, significa que o convite se ampliou. Mais espíritos estão encarnados aqui na Terra, já em condições de realizar mudanças. E não que quem já está aqui na Terra já mudou o que precisava. Mas às vezes é difícil da gente aceitar. E por isso que a gente começa a idealizar. Ah, lá no plano espiritual vai ser melhor. Ah, vamos fazer como o nosso irmão aqui da lição, como o irmão Sérgio falou assim, ah, eu quero desencarnar rápido, porque lá do outro lado eu vou poder trabalhar, aqui eu não consigo, porque aqui não tem jeito. Mas mais do que isso,
mais do que esse olhar sobre a dor e a dificuldade na nossa vida, o Hamed vai nos lembrar também da necessidade da gente observar a dor e a dificuldade daqueles que estão caminhando conosco, daqueles que estão ao nosso redor. E não é só dentro da nossa família, do nosso trabalho, é dentro de uma fraternidade espírita, é dentro da sociedade que a gente está inserido, é dentro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. É dentro desse planeta que a gente está nele. Então ele diz, ter fé é perceber as limitações e da mesma forma as nossas e as dos outros. E sempre perdoar. Perdoar a nós mesmos e perdoar aos outros. E não fomentar mais discórdia, mais a ideia de que eu estou certo e ele está errado, mais intolerância, mais incompreensão. E quando a gente já não consegue mais isso, a ideia do isolacionismo. Vivo muito bem, ele lá e eu aqui. Quanto mais longe, mais distante, como o Robert falou na nossa prece, né, que a gente deveria lembrar daqueles também que muitas vezes a gente tem dificuldade na convivência, e a gente fala, não, eu até consigo conviver. Quanto mais longe ele estiver, melhor. Isso não é ter fé. Isso vai fazer com que o nosso coração se turbe. E essa não foi a recomendação do Cristo. E ele continua. Nossa consciência da vida é diminuta e frágil. Como podemos esperar que um paralítico suba por uma ladeira íngreme, repleta de fendas e pedregulhos, com precisão e agilidade, sem vacilar? Por que ele está trazendo esse exemplo para nós aqui? Por que ele trouxe essa pergunta se seria racional nós exigirmos de um paralítico que ele subisse uma ladeira íngreme, cheia de pedregulhos, e que essa subida fosse rápida e sem hesitação? Porque esse paralítico somos nós diante da vida. É justo exigir que com as nossas imperfeições, que a nossa ascensão seja rápida. E é justo nós exigirmos, em relação uns aos outros, que isso aconteça da noite para o dia? Por que quando a gente assiste na internet ao vídeo onde houve uma corrida e que a corredora já não estava dando conta, a turma foi lá, segurou aquela corredora e terminaram de chegar a corrida, né, na linha de chegada todos juntos, e a gente vibra com aquilo, muito bonito. Mas quando, dentro do nosso contexto, da nossa realidade, alguém precisa de um apoio para não seguir o caminho do erro, a gente fala, esse é problema dele, não é meu. Por que a gente vibra quando no esporte mostra esse auxílio, essa capacidade de se doar um ao outro, e no nosso dia a dia a gente está andando com vindas para as possibilidades que estão se apresentando na nossa vida. E a gente tem medo sequer de olhar um nos olhos dos outros. E se às vezes a gente está parado em algum lugar e alguém se aproxima, a primeira reação nossa é já de susto. Mas é porque o mundo anda violento. Ok, está. E quanto nós temos contribuído para essa violência que está inserida nesse mundo? Porque na medida em que a minha vibração está desordenada, está de falta de esperança, está de não convivo com mais ninguém, eu posso esperar que o mundo não seja violento? Que contribuição nós temos dado em relação à nossa fé para o estado de coisas que estamos vivenciando? Então ele diz, é óbvio que o erro vai trazer consequências para quem errou.
Mas a vida maior não tem como método de educação punir ou condenar. Ela visa apenas transformar a energia do ato em consciência do ato. Em outras palavras, quer que a criatura possa extrair do erro ensinamentos e que fique cada vez mais atento às leis que regem a nossa existência. Portanto, ter fé é aprender a nos perdoar e aos outros, para que possamos ser perdoados. É um passo para amar a si mesmo e amar ao próximo. Mas quando a gente vive nessa onda de que todos ao nosso redor estão errando, que está tudo errado, e a gente entra na desesperança, a nossa fé e a fé desse planeta, se a gente pudesse medir, né, despenca. O erro traz consequências para quem errou. Será que precisa que nós sejamos mais um a crucificar, a apontar o dedo, a não dar uma nova chance, a excluir, a negar a existência? Ou mesmo chegar ao ponto de achar que temos o direito, por exemplo, de tirar a vida dessa pessoa porque ela errou? Ou isso se contrapõe a todo o ensinamento que o Cristo nos trouxe? E quando o erro é nosso, adianta a gente querer fugir da nossa realidade? Seja almejando a morte do corpo físico, seja se isolando e não vivendo a realidade que a gente está inserido? Onde está o auto-perdão? Onde está a fé que é capaz de compreender que a vida é cíclica e que nada vai progredir de uma hora para outra? E que tal como a gente tem, por exemplo, as estações climáticas, nós passaremos na nossa vida também por nossos outonos, primaveras, verão e inverno. E que essas leis que regem tudo isso, não somos nós que vamos criar. Isso tudo foi coordenado por Deus. Esse que através do Cristo deu o recado: crede em Deus e crede em mim também. Eu estou indo e preparo para cada um de vós uma morada na casa de meu Pai. Mas para vocês virem até a casa do meu Pai, é necessário que vocês realizem a autotransformação. Que eu, Carla, realize a minha transformação. Então ele diz: enfim, ter fé é compreender que Deus está em tudo e tudo está em Deus. Ter fé é acreditarmos que essa aparente desordem que nós temos assistido foi o método escolhido por Deus para a reorganização desse planeta. E que por mais estranho que às vezes possa ser para nós compreendermos, isso se dá devido à nossa incapacidade de compreensão, e não porque a gente já é o sabedor de como as coisas, de tudo, de como as coisas funcionam, de como deveria ser.
momento que a gente tenta olhar para esse turbilhão, acreditando que ali a vontade do Pai também se faz presente, a gente compreende, por exemplo, como que os espíritos superiores conseguem vir em missão a este planeta e ter compaixão de todos nós, ao invés de ter raiva, como nós normalmente temos quando a gente assiste alguma coisa errada. Por que quando a gente lê os livros da doutrina que trabalham com casos, mesmo diante das tragédias mais absurdas, a gente não vê abalo da espiritualidade, porque eles compreendem que aquilo faz parte do contexto, do amadurecimento dos espíritos que habitam este planeta. Mas que esses espíritos, neste momento, estão sendo todos convidados a se transformar. E se, quando eu sou convidada, na minha individualidade, a uma transformação através da dor, da dificuldade, isso movimenta o que está ao meu redor, imagina quando todos nós somos convidados a essa transformação. É natural que haja muita movimentação. Por isso que a gente pede licença para encerrar, trazendo uma mensagem que está no livro Vozes do Grande Além. E que, na verdade, é uma oração. Mas uma oração que, aos meus olhos, me pareceu fugir um pouco do que tradicionalmente a gente faz no nosso dia a dia. Mas que, para o momento que a gente vivencia, eu acho que seria uma forma de nós começarmos a contribuir para, pelo menos, a nossa sintonia ser uma sintonia melhor e não uma sintonia daquele que está vivendo na chamada síndrome de além-túmulo. Guardem essa história. Saiamos dessa síndrome de além-túmulo, porque isso não vai nos ajudar em nada. E ela diz assim: Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito endividado, para quem reservaste os tribunais de sua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. Isso basta. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor em benefício dos que proporcionaram as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que furtam o pão. Senhor todo-bondoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Depreco teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exoro-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que te induzem à tentação. Os lábios que induzem à tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, os filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo,
poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiraram, desprevenidos, aos insanos torvelinhos do mal. Que nesse 2019 nosso coração não se turbe, que a nossa fé cresça e se multiplique. Muita paz e muita alegria a todos nós.